tá? Então, ah, o método básico é esse, a divisão da superfície concreta do texto, ou seja, do plano de expressão. Então, se a gente não conseguir fazer isso, a gente não consegue entender. Na fala, é muito evidente isso, se a gente não consegue, na fala do outro, entender a divisão das palavras ou dos fonemas, ou entre uma oração e outra, a gente não consegue entender o que a pessoa falou. Então, o exercício básico é o de conseguir dividir a estrutura do texto em partes e, fazendo a divisão, conseguir colocar tudo junto, de novo, do modo como leitores que somos, conseguirmos fazer. Tá? Então, não há outro método para estudar o texto que não seja esse, porque é um método natural desenvolvido ao longo da nossa prática como seres que usamos a língua. Tá? Então, a divisão do texto em partes e a compreensão de cada uma dessas partes para que isso faça sentido. Olha, eu vou dar um exemplo bem prático para que vocês entendam. Vocês estão lendo um texto lá enorme e tal, e etc. Aí lá no meio tem um signo que se repete, por exemplo, semissimbolismo, como eu estava repetindo aqui. Então, esse signo, e vocês não sabem o que é. Vocês vão ficar sempre a meio caminho da compreensão. Porque vocês entendem todo o resto, mas não entendem aquela palavra, e ela é central, acaba que bloqueia o sentido. Então, o que tem que fazer? Tem que dividir aquela palavra do resto do texto, achar o significado dela e depois aplicar e juntar com o resto. É o único modo. Certo? Então, isso acontece N vezes, sobretudo quando o texto é cifrado, ou, eu quero dizer, um texto com muitas estruturas que não são evidentes, né? Que é o caso da poesia, que costuma ser carregadas de simbologia, né? Muitas vezes pensadas e manifestada por meio de uma estrutura bem específica de um pensamento, no caso daquele autor. Deixa eu ver, alguém perguntou uma coisa. Qual texto você recomendaria para uma melhor compreensão do semissimbolismo? Bom, o semissimbolismo ele tem sido estudado dentro da semiótica, dentro da semântica ele não tem sido estudado. Tem o iniciador do semissimbolismo na semiótica, é o Jean-Marie Floch, mas ele não está traduzido para o português, ele só existe em francês. Ele tem em italiano e também em inglês, mas ele não tem em português. Eu não sei se tem em espanhol. Mas no Brasil, tem um professor lá da USP que fez uns cursos com o Jean-Marie Floch e ele escreveu alguns livros em português e são muito bons, que é o Pietroforte, Antônio Pietroforte. E ele chama os livros dele de semiótica visual, tá? Então, se vocês procurarem Antônio Pietroforte, semiótica visual, vocês vão achar os textos. Acho que a nossa biblioteca tem, tá? Mas, como vocês sabem, eu até tenho uma parte dele em PDF, que eu coloquei em PDF, eu posso disponibilizar lá na nossa pasta do OneDrive para que vocês leiam. Mas, veja bem, não faz parte da nossa disciplina. Quem tiver tempo e queira ler, não faz parte da nossa disciplina, só que não é o assunto premente, tá? Não é um assunto que vai fazer parte da nossa aula, porque o objetivo nosso aqui é a sala de aula. Como vocês viram lá na ementa, o nosso objetivo é a sala de aula. E a nossa sala de aula ela é muito presa ao texto escrito, né? Por isso, esse será o nosso grande assunto. Por isso, o semissímbolo ele só vai aparecer nos textos escritos, tá? E ele trabalha muito com a fotografia e a pintura.
Então, depois eu coloco o texto lá na nossa pasta, tá, Pablo? Nos 3 métodos, a leitura do objeto texto segue a estrutura básica de verificar a sintaxe dos elementos, produzindo divisões na superfície concreta do texto para demonstrar as possibilidades de imaginação, tá? Quando eu falo em sintaxe, eu estou falando de morfossintaxe, tá? Morfossintaxe. Nós estamos acostumados a dividir a fonologia, a morfologia e a sintaxe em fórmulas distintas, e, na verdade, é a mesma fórmula, né? Não sei se alguns de vocês foram meus alunos em morfologia, mas quando a gente estuda morfologia, eu tento explicar a morfossintaxe o máximo que eu posso lá, né? Para mostrar que, na verdade, a língua ela tem um recurso único, que é o de colocar um determinante para um determinado e assim por diante. Então, e essa estrutura começa desde a mínima, né, que é o fonema, até a maior, que é o texto, é sempre a mesma regra, né? É sempre uma regra só. Então, quando a gente está falando de dividir os elementos, nós estamos falando disso. Alguns textos que nós vamos ver aqui exploram a significação a partir do fonema. Então, explorando os fonemas que a significação é manifestada. Tá? Em outros textos, é muito pelos signos, né? Pela junção dos signos. Então, a gente tem que dividir o texto. A divisão mais importante é a dos signos. A divisão dos fonemas não faz diferença. Outros textos, a divisão é a sintática, né? A construção está baseada na sintaxe e não na sintaxe enquanto teoria, né? Teoria gramatical, né? Então, dividir o texto não é sempre da mesma maneira. Eu acho que vocês devem ter experiência já na literatura, né? Porque a literatura é muito independente de estudar poesia e estudar prosa, né? Então, provavelmente vocês já viveram com os professores, eles pedindo para vocês olharem o ritmo, as rimas, olharem a divisão silábica, olharem os signos, né? Então, eu tenho certeza que vocês já têm alguma experiência nisso, mas nós vamos fazer esse exercício aqui. A aula que vem eu vou começar com um exercício desses, né? Depois a gente vai ver a proposta do Platão para a formação do sentido, tá? Porque acho que hoje não vai dar tempo, porque eu estou falando demais. No século XXI, qualquer leitura que se faça de um texto verbal, extremamente comum a quase todos os sujeitos do planeta, as sociedades deste século são profundamente preenchidas de textos escritos e de sujeitos capacitados para a leitura. Outra coisa muito importante para o nosso curso é a divisão entre indivíduo e sujeito, tá? O texto só apresenta sujeitos. A individualidade, ela está no discurso, mas o texto, que é a forma social do discurso, ele só tem sujeito, ele não tem indivíduo. Então, não há individualidade no texto. Há, sim, subjetividade, certo? Vocês entenderam o que eu falei? Ninguém falou nada. O Felipe disse que não muito. A Mariana sempre acha que sim. A Luísa entendeu. Ótimo. Então, olha só. Certo. Então, vamos deixar claro aqui. O indivíduo, olhando para o Platão, lá no Fedro, e para Aristóteles,
na metafísica, o indivíduo é o corpo físico, certo? O corpo físico. Isso aqui que todo mundo tem. Que é único, cada um tem o seu, tá? Mas nós nascemos, esse corpo físico nasce zero bala, em todo sentido. Né? Não sabe nada, não tem nada. O pensamento nem está formado, não tem nada. Aí ele começa a aprender a língua. E a uma certa altura, ele é a língua que ele aprendeu. Tanto é que se ele aprendeu a língua num determinado lugar, ele vai ser exatamente como a língua daquele lugar é. Ele vai falar daquele jeito, ele vai usar as palavras, os fonemas, os textos, tudo vai refletir a língua daquele lugar, que é o que o Bluffton chama de comunidade de fala. Não tem jeito. Certo? Então, ele não é mais um indivíduo. Ele é um sujeito daquela língua. Tá? Então, todos nós só existimos linguisticamente. Na verdade, o Aristóteles diz, penso, logo existo. Mas, na verdade, o que ele quis dizer é, falo, logo existo. Porque se eu não falo, eu não existo. Né? Então, é só pelos textos. No texto só existe sujeito. É por isso que a gente chama a pessoa que aparece no texto de sujeito. E é a partir daí. O próprio Aristóteles fez isso. Ele chamou aquele indivíduo que dá voz ao texto, dentro do texto. Então, diz eu, diz tu, é o sujeito. E é por isso que a gente diz que nós somos um sujeito da língua. Nós somos um sujeito do mundo. Né? A polícia é clara que diz, né? Prendeu o sujeito. Né? Mas, na verdade, ela prendeu o sujeito, mas ela castiga o indivíduo. Porque ela castiga o corpo. Porque quem vai preso é o indivíduo. Nós somos socialmente um sujeito, porque nós manifestamos as regras que conhecemos, as regras que nós aprendemos através da língua, nós usamos elas como sujeito na sociedade. Mas se nós falharmos no uso das regras, nós vamos ser punidos como indivíduos. Né? Porque a punição vem para o indivíduo, para o corpo. É sempre para o corpo. A sociedade nunca está errada. Ela nunca erra. Tá? Ninguém vai... Às vezes é perdoado, né? Pela sociedade, porque errou em função de uma coisa que a sociedade ensinou ela a fazer, né? Mas, no geral, a sociedade condena a quem sai fora de suas regras. Porque sair fora das suas regras significa desrespeitar a sociedade na qual nós somos sujeitos, assujeitados. Então, nós somos sujeitos e não indivíduos. A individualidade não existe, tá? Só existe subjetividade. Por que só existe a subjetividade? Porque cada um de nós aqui tem uma história, uma historiografia. Aprendeu a ser o que é ao longo de um percurso de vida. E isso fez com que cada um de nós fôssemos diferentes uns dos outros. Mas nós somos diferentes dentro dos recursos que a língua tem. Né? Todos nós estamos na mesma sociedade, na mesma cultura, na mesma língua, mas em diferentes lugares sociais, com diferentes conhecimentos, com diferentes valores culturais. Por isso, nós somos subjetivamente diferentes. E por isso, a subjetividade é a manifestação que ocorre no texto, e não a individualidade. Tá? Nós não somos indivíduos, somos sujeitos. Tá? E isso importa muito no texto, porque do ponto de vista de uma realidade,
Não interessa para nós aqui. Mas no texto tem sempre um sujeito e não um indivíduo, tá? Porque a individualidade é do discurso e o discurso não existe para nós. O que existe é o texto, tá? O discurso está sempre manifestado em texto. Então, eu tenho a minha individualidade dentro de mim, mas o que eu manifesto é a subjetividade, porque a minha individualidade precisa ser manobrada dentro dos valores sociais para virar texto. E por que eu faço isso? Porque o que é individual, ninguém nunca vai saber. Porque os outros só vão ler aquilo que é social, porque é aquilo que é social que todos conhecem. Né? Ninguém conhece a individualidade do outro. Por isso que no texto não existe indivíduo, só existe sujeito, porque é aquilo que é social. O Saussure explicou bem isso, mas às vezes o Saussure é mal lido. Do meu ponto de vista, claro. Melhorou, gente, ou piorou? Isso é extremamente importante, tá? Eu quero que vocês anotem aí. A primeira pergunta para vocês. Ó, o que é indivíduo e o que é sujeito, tá? É a primeira pergunta para vocês. O que é indivíduo e o que é sujeito na manifestação linguística? Anotem aí, essa é a primeira pergunta, tá? Anotaram? Depois que eu fizer o grupo, vocês vão socializando essas perguntas, tá? Vocês podem discutir as respostas, só não podem copiar a resposta um do outro, tá? Cada um escreve a sua. Vocês podem debater, podem ler, trocar textos, podem me perguntar. A pergunta é: o que eu quero uma definição e uma explicação, tá? Então eu vou fazer a pergunta um pouquinho diferente. Eu falei o que é indivíduo e o que é sujeito na manifestação textual, né? Aí explique, né? Eu quero uma explicação, a definição e a explicação. O que é indivíduo, o que é sujeito na manifestação linguística, explique. Eu quero a definição e a explicação. Já vão fazendo, não deixe para lá, não. Tá? Nem toda aula vai ter uma pergunta. Nem toda aula. Nas primeiras tem muitas, né? Porque a gente começa a dar os primeiros conceitos, né? Nas primeiras costumam ter muitas.